No último vídeo eu comentei um pouco de como funciona a web em geral e a gente nem entrou em contexto do Kotlin, a gente ficou bem mais ali na teoria, né? E no final do último vídeo eu comentei ali qual que será os nossos próximos passos dentro dessa playlist, o que, que a gente vai criar, né, como projeto para estudar o Spring Boot, né, junto com o Kotlin, que basicamente é lá a nossa lista de compras, beleza? Mas para adentrarmos mais ainda no contexto, né, o que aquele nosso código irá fazer de fato? E basicamente a resposta é um CRUD. O que é um CRUD, né? Basicamente, o CRUD ele é um acrônimo para Create, Read, Update and Delete, que basicamente é criar, ler, atualizar e deletar. E é basicamente o que a nossa lista de compras faz. Nossa lista de compras irá ter a funcionalidade de criar uma lista de compra, de deletar uma lista de compra, de atualizar a lista de compra, de ler as listas de compra que a pessoa já criou, né? Assim como também a gente vai criar produtos para adicionar dentro da lista de compras, deletar produtos dentro da lista de compra, a gente vai atualizar produtos dentro da lista de compra e etc, etc. Então a gente basicamente vai criar dois CRUDs, um para produto e outro para a lista de compras. E aí, durante o nosso decorrer dos vídeos, a gente vai entendendo algumas necessidades e talvez até ampliando um pouco essas funcionalidades. Mas basicamente a gente vai trabalhar nesse primeiro momento, nesse primeiro entorno, né? Essas funcionalidades, esse contexto. E como comentado no vídeo passado também, a gente vai colocar isso dentro de um serviço web, né? A gente vai encapsular todas as regras, né? De criar, de deletar, de fazer atualização. E quando eu digo encapsular, a gente não vai só adicionar uma lista, né? Como a gente estava trabalhando nas nossas playlists lá de vídeo básico, etc. A gente vai salvar num banco de dados real. A gente vai subir um banco de dados, a gente vai ver como é que funciona toda essa interação, nessa integração com o banco de dados. E não só trabalhar com uma mutable list, por exemplo. Então a gente vai ter bastante coisa ali pra gente trabalhar, alguns conceitos, algumas teorias e etc. A gente vai ver tudo isso um pouquinho na prática e tal, vai ser bem bacana. E quando eu digo encapsular, a gente vai colocar tudo isso do lado do servidor para ser consumido através de qualquer aplicação cliente. E a gente vai expor todas essas funcionalidades encapsuladas através de uma URL, né? Que vai poder ser consumida na internet através de um aplicativo mobile, através do navegador, através da TV. Mas antes de seguirmos para o conteúdo, já deixa seu like aí no vídeo e se inscreve aí no canal, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer. Seguindo para o conteúdo, a gente está aqui na tela inicial do IntelliJ, né? A gente vai criar um projeto novo para a gente começar a estudar essa parte do Spring Boot junto com o Kotlin, né? Com esse projeto que a gente está querendo. Já adianto para vocês que existe uma maneira mais fácil, existe um site na internet, que eu não vou mostrar nesse momento, para criar um projeto em Spring, né? Mas a gente vai criar do zero nesse primeiro momento, justamente para a gente ir se acostumando ali, vai ser a nossa primeira vez, é legal a gente entender, né, de onde que tá vindo as coisas, né, por que que tá funcionando as coisas de fato, né, então a gente vai criar do zero esse projeto. Então aqui no IntelliJ, vamos aqui em New Project, aqui em Location a gente coloca a pasta, né, que vai ser criado o projeto, e aqui o nome do nosso projeto, né, eu vou colocar aqui lista de compras, vou colocar em português aqui, YouTube, beleza. A gente vai criar aqui, eu vou criar com esse nome, você pode colocar o nome que vocês quiserem aí. Vou colocar aqui linguagem Kotlin, né? Build System, a gente vai colocar o Gradle. E aqui eu costumo colocar Groove, mas pode ser o Kotlin também, mas eu estou acostumado mais ali com a parte do Groove ali, né? Então eu vou colocar com o que eu estou acostumado aqui. Um dia a gente pode estudar um pouquinho mais essa parte do Gradle da SL com o Kotlin aqui. O JDK pode ser o 17 mesmo. E vamos criar o projeto. Então, vamos lá, pode ser que demore um pouquinho. Beleza, temos o projeto criado, a gente tem aqui uma pasta src, né, com a pasta main aqui, uma pasta teste, né, tudo vazio aqui dentro. E a gente tem aqui a pasta do Gradle, né, que já vem com o projeto aqui, qual que é a versão do Gradle e tudo mais, né, que a gente selecionou lá para criar com o Gradle, e uma pasta .ide, que todo projeto que a gente importa aqui com o IntelliJ é criado essa pasta .ide, que não significa nada aqui. A gente tem aqui alguns carinhas aqui, né, um settings Gradle, que só traz o nome do projeto, e a gente tem aqui um build Gradle aqui, que traz aqui as dependências do projeto, né? E é exatamente aqui que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento, que a gente vai ter que adicionar as dependências ali do Spring Boot.
Sendo assim, o que que a gente vai adicionar aqui dentro do nosso build Gradle, né? Basicamente, a gente vai ter que vir aqui nesse MVN Repository, né? Que basicamente é um repositório de bibliotecas e frameworks ali que a gente pode utilizar no Java. E uma dessas bibliotecas, existem várias aqui, né? Para diversos contextos aqui, né? Existem diversas bibliotecas que são criadas aí diariamente por diversas empresas. E no mundo de tecnologia é muito difícil você conhecer todas, né? Mas uma dessas aplicações que a gente tem aqui, né, uma dessas bibliotecas, é a do próprio Spring Boot. Se a gente pesquisar aqui Spring Boot, a gente vai achar, acho que é de separado, isso. A gente vai achar alguma, né, das dependências ali do Spring Boot. A gente vai perceber que são várias, né, para vários contextos. A gente tem a parte aqui do Spring Boot para web, né, que é o que a gente vai acabar utilizando. A gente tem aqui o Spring Boot Starter Test, que serve basicamente para testes, né, a gente colocar ali de Unity, etc. A gente não vai entrar muito nesse contexto, né, inicialmente, mas a gente pode fazer uma playlist mais para frente explicando mais a fundo algumas das dependências aí do Spring Boot, beleza? A gente tem aqui o Spring Data, né, para utilizar, e talvez não esteja aqui, mas a gente vai acabar utilizando. Talvez a gente acabe utilizando também o Spring Security. E, enfim, existem diversas configurações ali, né, para o Spring Boot. Nesse primeiro momento, né, como a gente está começando o projeto web, natural que a gente vai importar aqui o Spring Boot Starter Web. E aí aqui, eu cliquei ali, né, no Spring Boot Starter Web e eu vou aqui na última versão aqui, né, que foi gerada, né, do Spring Boot. Tem aqui já fácil para você implementar, para você importar, né, essa dependência para o seu projeto utilizando as mais diversas meios ali de controle de dependência, né? A gente está utilizando o Gradle, tem ali o Maven também, né, para ser utilizado, mas a gente importou ali com o Gradle. Vou dar um Ctrl C aqui. E vou aqui no meu código e aqui na parte de dependências, eu vou colocar o que eu acabei de copiar. Basicamente, a partir de colar essa dependência aqui do Spring Boot, né, quando rodar essa parte de carregar, né, as configurações do Gradle, as mudanças do Gradle, ele vai começar a baixar aqui embaixo tudo que é do Spring Boot, né, tudo que o Spring Boot está utilizando, a gente vai baixar. E o que o Spring Boot está utilizando, né? Se eu vier aqui no menu da direita, né, em dependências, Compile Path, e vir aqui em Spring Boot, a gente vai ver que ele acaba utilizando diversos outros pacotes também, né? A gente tem aqui o Spring Boot Starter JSON, o Spring Boot Starter Tomcat, tem aqui o Spring Boot Starter, que se a gente abre, a gente percebe que utiliza outros frameworks, né? Utiliza o Jackson aqui para a parte de JSON, né? Tudo isso aqui a gente consegue pesquisar aqui, se a gente quiser descobrir o que é. Então tem aqui a parte do Jackson, né? Para a parte de JSON e tudo mais, aí ele importa alguma dessas dependências que eu não sei qual que é, de fato, porque tem várias, mas enfim, a gente fez o download de tudo isso daí, todo esse pacote e importou para nossa máquina, né? Todo esse código que foi escrito, a gente trouxe para nosso projeto. Sendo assim, dentro ali da nossa pasta SRC e pasta main, a gente vai criar aqui um pacote, né, para a gente começar a organizar o nosso código. E como default ali, como padrão, para falar a verdade, a gente acaba colocando ali o nosso URL da nossa aplicação, do nosso site ou coisa do gênero, né? Da empresa que a gente está trabalhando. Eu vou colocar minha própria URL, que é brcom.canacha, e compras aqui, só para a gente organizar aqui nossa aplicação. E aqui dentro do nosso pacote eu vou criar uma classe chamada compras application. Dentro de compras application, eu vou apagar essas chaves aqui que foram criadas e eu vou criar aqui uma função main. E o que essa função main ela vai ter, né? Basicamente, Spring application.run, e aqui dentro ele pede para passar um primary source, que basicamente vai ser a nossa própria classe. O que é esse primary source? Basicamente é as configurações ali do nosso Spring Boot, né? O que ele vai configurar, né? Mas repare que a gente não configurou nada assim, né, do Spring Boot, né, para falar a verdade. Então, o que a gente precisa fazer, né, para executar esse código? Provavelmente se a gente executar esse código, eu acho que vai dar um erro. Vamos executar aqui, esperar um pouquinho. Sendo assim, a gente vê que deu um erro, né, quando a gente rodou o nosso projeto, porque justamente ele não encontrou as informações necessárias para que esse projeto fosse rodado, né? Ele não achou as configurações, né, que ele precisa para rodar, né?
E quais são essas configurações, né? Bom, basicamente o Spring Boot, ele funciona muito através das anotações dele, né? A gente vai ver muito durante essa playlist diversas anotações. Anotação de repository, service, configuration, componente e etc, etc. Cada um com seu contexto, né? E cada um, quando a gente coloca essas configurações, essas anotações na classe, a gente percebe que o Spring Boot ele faz muitas mágicas por trás. Mágicas que a gente não precisa saber, né? Ele vai encapsular tudo isso daí, ele vai abstrair toda essa complexidade de que é criar uma aplicação web dentro do Kotlin ou do Java, dentro das anotações, e por trás ele vai ler essas anotações e fazer o que for necessário, né? Sendo assim, então a gente tem aqui dentro, em cima da nossa compras application, né, da onde a gente está falando que é a nossa classe, a gente tem uma anotação chamada Spring Boot Application, que vai fazer todas as configurações iniciais da nossa aplicação Spring Boot. Se a gente executar esse código agora, a gente vai perceber que ele vai dar outro erro, né? Ele vai falar que compras application may not be final, né? Ele não pode ser uma classe final. Lembra que a gente comentou ali na parte de herança, né? Que a gente tinha lá a classe final e a classe aberta, né? Exatamente isso que ele está reclamando. O Spring Boot ele não pode que as classes, né, quando a gente coloca essas anotações de Spring Boot Application, Component, Service, que a gente vai ver, a gente não pode que nossa classe seja uma classe final. Então, basicamente, a gente vai colocar aqui uma Open, aqui justamente só para deixar aberto aqui a nossa classe Compras Application. E agora, a gente rodando o nosso código, a gente percebe que nossa aplicação está rodando. Ela iniciou um Tomcat aqui na porta 8080. Se a gente entrar aqui dentro do nosso navegador e colocar aqui localhost barra 2.8080, ele vai dar um erro aqui 404 que já é do próprio Spring Boot. O próprio Spring Boot já está recebendo essas requisições e lidando com elas de alguma maneira. Beleza? Sendo assim, só para a gente concluir esse vídeo, a gente viu aqui o Build Gradle, como que a gente importa ali, né, as dependências do Spring Boot. A gente colocou aqui o Spring Boot Starter Web. A gente viu lá o MVN Repository, né, que basicamente tem aqui todas as dependências que existem para a gente poder importar, né? E aí, empresas do mundo todo colocam dependências aqui, que é para ser utilizado, né, código aberto e etc. A gente consegue importar para os nossos projetos, né? A gente também viu a nossa compras application, né? A gente criou a nossa função main para ser o nosso início do projeto, e a gente viu que a gente precisa colocar anotações dentro do Kotlin, né? Dentro do Spring Boot, né? Do contexto do Spring Boot. A gente, para basicamente pegar as configurações iniciais, a gente vai ditar as funcionalidades do Spring Boot através dessas anotações. A gente vai ver muitas outras anotações durante essa nossa playlist. A gente viu também que as nossas classes, quando a gente está colocando uma anotação do Spring Boot, as nossas classes precisam ser open e não final, né? Ali quando a gente viu de herança, né, lá na playlist de Kotlin básico, a gente falou um pouco sobre a diferença, né, de uma open class e uma final class. A gente viu o erro aqui, né, falando que precisa ser uma open class, e a gente está aqui deixando ela como uma open class. A gente executou o código e a gente iniciou aqui o nosso projeto web. A gente tem agora o nosso servidor web lendo requisições, e no próximo vídeo a gente vai ver como que a gente cria serviços através do Spring Boot. Mas e aí, o que você está achando aí desse projeto? Você está ansioso, assim como eu, para a gente começar a criar essa integração com bancos de dados, criar o primeiro serviço ali web e etc? Comenta aí qual que é seu feeling com relação a esse projeto de lista de compras. E também não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho. Isso é bastante importante para o canal crescer, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.